os dons de Deus e que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos agora a 1 Coríntios 9, do 19 a 22. Judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei. É seguinte, essas referências aparentemente parecem desconectadas, mas elas têm uma conexão muito forte, que é a questão do quê? O evangelho, ele é adaptativo. A gente tem uma visão, às vezes, um pouco ingênua de achar que, se eu quero chegar para aquela pessoa para evangelizar, então eu vou chegar, vou abrir a Bíblia aqui em João 3,16, vou contar referência, vou falar para ela que ela tem que confessar seus pecados e ela vai se arrepender, ponto. Não que isso não seja uma forma, mas isso aí não, nem de longe resume a forma como você chega às pessoas, e essa referência de Jesus com a mulher samaritana mostra isso. Jesus não chegou para a mulher samaritana, olhou para ela e disse, minha filha, é o seguinte, você é uma pecadora, você fez isso, você fez aquilo, então você tem que se converter, senão eu vou pegar você, amarrar e jogar lá no fogo do inferno. Ou então ele também não chegou para ela e disse, é o seguinte, porque está escrito lá no Isaías, no segundo versículo tal, que assim, assado, por isso que eu vim aqui, estou aqui e tal, e por isso que você tem que se arrepender. Jesus não fez nenhuma dessas coisas. O que ele fez foi, moça, estou com sede, me dá de beber. Parece uma coisa muito trivial, mas isso mostra que as pessoas, elas têm formas diferentes de que você deve chegar para elas. A mulher samaritana, por exemplo, ela tinha 2 tabus muito pesados que Jesus tinha que enfrentar para chegar até ela. Primeiro, ela era uma mulher, numa época que a comunicação com mulheres por homens era um tabu. E também ela era samaritana, que era aquele grupo lá de Samaria, que se você for ver a história da Bíblia, era um grupo que foi totalmente preterido pelos judeus no passado, porque na época da reconstrução do templo lá no livro de Êxodo, se você for olhar, os samaritanos se opuseram à construção porque eles queriam participar e os judeus não quiseram. Então eles têm essa rixa desde aquela época até a outra. Então, quando Jesus chegou a samaritana vendo que ela tinha necessidade de salvação, ele chegou através de uma causa aparentemente trivial, beber água. E a partir daí fez toda uma conversa. Se você soubesse quem está te pedindo, você chegaria para ele e pediria água viva. Não era eu que estaria precisando pedir a você, sim você a mim. Claro que Jesus se aproveitou assim dessa situação para criar uma ambiguidade onde ela pensou que havia uma água mágica, que ela não ia ter que voltar lá do poço e assim ela nunca mais precisaria da água normal para tirar a sede. Mas Jesus não se preocupou em explicar. Simplesmente ele usou isso como isca. E aí ele fez o segundo ponto interessante. Jesus, como eu falei, ele não apontou para ela, você é uma pecadora, você está em adultério, esse cara ainda é teu marido. E aí foi uma pergunta para atiçá-la. Chame teu marido e vem cá. Para ela dizer, não, eu não tenho marido. Ele, é verdade. Você teve 2? Ou foram 3? Acho que foram 2. 3, né? E esse que você está agora não é teu marido. E isso dissesse por verdade. Então Jesus fez uma forma que, além de ele fazer ela mesma admitir, ele não fez com que ela não ficasse na defensiva. Porque se ele chegasse, seguinte, você sai do adultério. Não, Jesus, mas não. Realmente, você está certo. Você não está casado atualmente. Esse rapaz que está não é seu marido. E ao mesmo tempo... 4 maridos. Sim? Ok, obrigado por checar em tempo real. Mais ainda. Então, bora lá. Então, dessa forma, Jesus fez ela mesma admitir a falha, sem ficar na defensiva, ao mesmo tempo que ele mostrou para ela que ele era diferente. Até que ela falou logo depois, veja o Senhor que és profeta. E a partir daí foi puxado todo um fio assim, onde ela diz, Senhor, é o seguinte, ela que começou, você vê, ela que começou toda uma questão teológica. O povo aí, nossos pais antigamente adoravam nesse monte, mas vocês aí, judeus, aí, dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. E aí, o que eu faço? E aí Jesus, seguinte, vocês falam que adoraram nesse monte, o pessoal fala que é em Jerusalém, mas vai chegar o dia, já está chegando, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o local, importa você, importa o seu coração.
E aí, qual é o meu ponto com isso? Repare que Jesus tem toda uma linha específica para aquela mulher. Ele chegou até o ponto de ela perceber os seus pecados, perceber a sua situação e, ao mesmo tempo, chegar até ele, de uma forma criativa e inusitada. E a referência de Paulo oficializa isso, porque diz que ele se fazia, entre aspas, para os judeus, para alcançar eles, se fazia como aqueles que não estavam debaixo da lei, como se fosse deles. Por quê? Não é porque Paulo estava fazendo um fingimento, dizendo, eu vou me disfarçar aqui para que essas pessoas pensem que eu sou deles. Não. Era para ele entrar no mundo dessas pessoas, para ele compreender o contexto especial de cada um. Porque as pessoas são diferentes, os indivíduos são diferentes, as classes são diferentes, e mesmo dentro das classes você tem pessoas diferentes. E daí entra a obra que eu criei, que é esse livro aqui, essa ficção, que eu vou falar depois da importância da ficção, Elió, um ateu buscando pela verdadeira luz. Esse personagem Elió, o nome significa literalmente Deus e a minha luz. E isso aqui é um tratado para mostrar como é a vida de um ateu. Porque talvez algum de vocês conheçam ateus por aí, que é o maior conflito que você pode fazer com Deus. É o conflito onde você simplesmente nega que Deus existe. Você simplesmente não acredita. E é por X, N motivos diferentes. Muitos pensam assim, isso é um absurdo, como é que essa pessoa pode pensar que Deus não existe? Mas não é bem assim. Os ateus têm toneladas de motivos diferentes para não acreditar. Alguns porque eles têm uma visão mais racional, eles olham o mundo assim, de uma forma muito mais realista, muito mais racional. Então eles precisam ser convencidos da verdade por vias lógicas. Isso não é um problema. Aliás, a igreja precisa estar atenta de que tanto a fé como a razão são igualmente importantes. Um vai aonde o outro não vai. Como Milana falou ali que a psicologia e o espiritual possuem dimensões diferentes, a psicologia vai até um certo ponto, o espiritual vai ao outro, a fé e a razão são a mesma coisa. A razão, ela abarca o seu escopo limitado, e a fé pega todo canto que a razão não vai, mas ambos são importantes. Então, o que acontece? Alguns ateus são por causa dessa questão da razão, e outros por causa de conflitos da infância, conflitos com a família, conflitos com a igreja, como ela mesma disse. Pessoas que não tiveram a capacidade de questionar. Porque, assim como a raiva ela é preterida pelas pessoas, o questionamento também. Você chega lá, começa a olhar algumas coisas na Bíblia que parecem um pouco estranhas, ou ver a realidade assim, do mal do mundo, algumas coisas do passado e pensa, isso aí, Deus, como é que pode isso? Aí vem aquela coisa, não, eu não posso falar nada não, senão eu estou pecando, senão eu estou dando vazão a certas malignas, senão eu estou fazendo o que o diabo quer. Não é bem assim. Uma coisa é aquela pessoa que existe aquela pessoa também de determinados grupos, que esse sim serve ao diabo, que eles querem entrar nos campos cristãos e semear dúvidas de propósito. Por quê? Para as pessoas ficarem em dúvida e vacilarem na fé. Mas o questionamento sincero, o questionamento honesto, de você realmente sentir, meu Deus, alguma coisa não está certa aqui. Por que é assim? Por que foi desse jeito? Por que tem que ser assim? Isso não é pecado. Inclusive, a própria Bíblia tem toneladas de questionamentos dos vários homens de Deus. Davi, o livro de Salmos, se você for ler, não é só salmos como quem foi lido hoje, celebrar comigo ao Senhor todas as terras, celebrar os seus atos e tudo mais. Existe todo o salmo que ele chega, Deus, poxa, eu estou aqui, eu sirvo a Ti, faço isso, aquilo, mas está lá o ímpio, o cara que faz o mal, ele está lá prosperando, como é que pode isso, Senhor? Está lá Jó também, falando que essa mesma questão, essa questão do mal aparentemente prevalecer, é falado por muitos servos de Deus. O pregador, que é Salomão, Davi, o próprio Jó que eu citei, e vários outros. Você vê isso acontecer muito. Então, o questionamento sincero e honesto, ele é normal e é importante até para você poder aprender mais e Deus revelar a você quando necessário. E aí, quando isso não acontece, quando você tem um questionamento, mas assim como a raiva você deixa ele dentro de você e não é capaz de soltar, e os outros não são capazes de responder minimamente, o que acontece? Essa pessoa cresce, esse adolescente, pois acontece muito bom, adolescente para cima. Muitos saem de lá cristão, vão para a universidade, aí lá o que acontece? A tonelada de questionamentos que você tem vão ser multiplicados, porque o que eles mais fazem lá, eles sim, é encher a tua cabeça de questões para desviar a tua fé.
Fora os outros que também estão do mesmo jeito. E aí só vai somar os vários ataques. E aí, resultado, acontece o que aconteceu com esse personagem que eu criei. Ele, de um lar cristão, se desvia para o ateísmo. Porque isso aqui nada mais foi do que uma história que eu contei, adaptando a minha existência, só que se eu tivesse virado um ateu. Eu não virei um ateu na universidade, mas não foi fácil. Não na universidade em si, mas ao acessar fóruns, discussões sobre vários tipos, está totalmente despreparado. Porque uma coisa que me incomoda é que as igrejas muitas vezes não estão conscientes da necessidade de preparar também nessa questão da razão das pessoas. Eles se preocupam muitas vezes só, vamos estudar sobre a história de Elias, estudar sobre a história de Jesus. Beleza, isso tem que ser feito sim, mas além disso, nós precisamos estar cientes das coisas que estão acontecendo. Precisamos ter capacidade mínima argumentativa para que a gente possa combater os ataques. Porque quem está despreparado chega na universidade e é surrado, é humilhado. E aí alguns deles, ou ele vai ficar caladinho porque não quer ter problema, ou ele vai se adaptar ao grupo e vai se desviar. E a gente obviamente não quer isso aí. E a minha forma de poder ajudar a igreja, os irmãos, e até mesmo pessoas que estão pensando em se tornar ateus, mas que são sinceras, são pessoas que têm questionamentos, eu criei essa história, que tem esse ateu, ele tem os seus questionamentos, ele tem suas divergências, ele vai ter um debate com um cristão que vai usar a apologética. O que é a apologética? A apologética nada mais é do que essa área do cristianismo que defende a fé por meio de argumentos racionais. Não sei se os irmãos conhecem alguns, por exemplo, o William Lane Craig, que é um grande apologeta cristão. Ele, não sei nem qual foi o livro que ele escreveu, a Crítica da Razão. Não, esse aí foi outro. Mas enfim, ele tem esses argumentos, por exemplo, argumento moral, argumento cosmológico, argumento design inteligente. São formas de pegar a fé, de pegar o cristianismo e defender de forma racional. Porque, como mencionei, fé e razão se complementam. A razão não é nossa inimiga, tá? Por exemplo, o argumento moral, ele diz que todo ser humano, sem exceção, desde aquela pessoa mais culta, inteligente, até sem ser o oposto, mas o selvagem, o índio, que está lá no meio da floresta, não tem acesso à civilização, ou então um ateu, um de outra religião, todas essas pessoas, independente de criação, elas sabem que roubar e matar é errado. Pode ver, até mesmo o traficante sabe. A única diferença é que eles não se podem fazer com os outros, mas faça com eles, você vai ver que eles vão ficar tão furiosos quanto qualquer outra pessoa. Então, a questão, a moral, ela é absoluta. O bem ou o mal, eles existem, do certo e errado, e as pessoas sabem disso. Claro que com alguma distorção, principalmente muitas pessoas que vão até a própria universidade distorcem, dizem que é relativo, mas no nosso mente, no nosso coração, a gente sente que existe o certo e errado, existe o bem e o mal. Quem colocou isso aqui? Não existe nada biológico, nada que explique na nossa história, nossa ciência, que explique porque temos essa noção do bem e do mal. Só há uma explicação. Alguém anterior aos seres humanos, que tem toda a justiça, não só ele é uma pessoa muito justa, mas ele é o criador dessa justiça e o maior justo que você possa imaginar, criou toda essa estrutura moral, essa lei moral. Assim como você tem as leis aí que foram votadas, foi feita uma Constituição votada por dezenas de pessoas e ela vai se modificar com o tempo, mas ela veio de algum lugar, a lei moral, ela veio de algum lugar. E como não foi o homem que criou, só pode ser alguém antes dele, só sobra Deus. Então, esse é o chamado argumento moral. É um dos vários que são apresentados aqui nesse livro e por isso está aqui. Aí talvez você me pergunte, tá, Walter, isso é muito legal, isso aí é uma coisa realmente que pode ajudar, mas então por que você não escreveu um livro assim, um guia, dizendo, ó, você fala assim, assim, assado para a pessoa, assim, o argumento moral é desse jeito, o argumento cosmológico é desse jeito, esse outro aqui é desse jeito, e assim vai, a gente tem um guia. Porque essa é o seguinte, embora os guias, a própria Bíblia, alguns livros teóricos são muito úteis, a maioria das pessoas não são convencidas com eles. As pessoas são convencidas, e muitas vezes elas não percebem, pela ficção, e não por esses guias de não ficção. Que é um exemplo simples, as novelas, o Papai Noel, por acaso alguém chegou, fez um livro assim, extenso, assim, não, agora é o seguinte, dia 25 de dezembro, vocês agora vão esquecer o aniversariante que é Jesus, vocês vão botar ele só numa manjedorinha lá, num quadro bonitinho lá, e vão botar um velhinho
bonitinho, vestido de vermelho, entregando presente para as crianças. Houve uma coisa escrita assim? Não. Foram duas coisas, basicamente. Filmes e mais filmes mostrando Papai Noel, trenó e tudo mais, e a Coca-Cola. Coca-Cola que criou praticamente o Papai Noel vermelho. Então, com toda essa influência midiática, influência da ficção, as pessoas criaram essa noção de Natal é sinônimo de Papai Noel, e não de Jesus. Só as igrejas preservam ainda o lado verdadeiro do Natal. Então, as novelas também têm esse efeito de criar tendências, criar culturas, criar padrões, sem precisarem escrever um único livro, porque emocionam, porque intrigam, porque divertem. Filmes também, séries, peças, essas coisas fazem com que as pessoas assistam com a guarda baixa, porque a pessoa vai lá pensando mais em se divertir, pensando mais em ter um momento legal, família, namorado, então elas assimilam muitas vezes informações que não estão percebendo, algumas vezes boas, algumas vezes muito ruins. E o Maligno sabe muito bem disso. A indústria de Hollywood está aí para mostrar o quanto que eles são cheios de coisas na ficção para causar danos. Então a gente, sabendo disso, a gente tem que produzir também. Não só manter o que já está fazendo, mas produzir também ficção que use esse poder de emocionar, de criar valores através de obras diversas da arte, para as pessoas aprenderem bons valores, aprenderem valores cristãos, valores morais. E por isso que eu escrevi uma ficção do Elió. Por isso que eu e minha esposa estamos com essa obra. Nesse caso em particular, eu e minha esposa não é uma ficção, mas ambos têm sua grande função. Então, por isso que eu e minha esposa estamos fazendo essa, eu falo brincando que é o tour de Elió, porque a gente procura todas as igrejas que a gente possa ter a capacidade de falar aqui na frente, dar essa mensagem, esclarecer as pessoas, semear essa palavra, essa obra, para que as pessoas se atentem a essa necessidade de poder estar propagando essas ideias. E, claro, arrecadando o que a gente puder, os livros, porque os livros não são de graça, tem um custo, e aí eu quero tanto imprimir mais deles, como outras obras que estou escrevendo e obras que já escrevi antes, que também serão igualmente úteis. Mas, claro, por mais que haja essa necessidade, eu gosto de ressaltar que eu quero realmente que quem faça seja apenas alguém que realmente sinta que queira ajudar e que tenha condições. Pelo amor de Deus, irmão, não sobrecarregue sua carteira, não deixe sua família na mão, porque talvez tenha pensado, muito legal o que eu estou fazendo, quero dar uma mãozinha. Se for prejudicar você, não faça. É prefiro que você ajude sua família, que é uma prioridade. Mas se puder e Deus te tocar, fique à vontade, a gente agradece muito. Amém. Então é só isso. Agradeço muito a oportunidade. Em nome de Jesus.